Começa agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast das guerreiras. Aqui nós falamos sobre paz, pix, palco e, por que não, algumas pausas para trazer para você, que é nossa seguidora, nossa ouvinte, essa mulher forte, corajosa, que está buscando um movimento no mundo, a possibilidade de fazer e acontecer. Eu tenho hoje aqui, nesse episódio maravilhoso, um bate-papo com a Ingra Ohana. Ela que é mãe de 2, empresária, contadora and mentora. É aquela que guia as pessoas para um novo nível, para um próximo nível mais próspero, com uma mentalidade muito mais empreendedora e com muito otimismo. A Ingra tem uma energia que é impecável. Conheça a Ingra Ohana, seja muito bem-vinda, essa guerreira que disse sim para o movimento há pouquíssimo tempo, e eu vou aproveitar esse episódio, inclusive, para conhecer um pouco melhor você. Olha que interessante! Me conta um pouquinho, Ingra, quem é você? Quem é a Ingra Ohana? Olha, quando eu paro para pensar quem eu sou, muitas vezes, antes de tudo, vinha, eu sou a Ingra contadora, né? Mas por um certo pequeno espaço de tempo, refletindo sobre tudo isso, eu vejo que eu sou uma mulher em busca de autoconhecimento, querendo sempre mais, ousada, corajosa, ao mesmo tempo que eu quero dominar o mundo, tem coisas que eu temo, e a maternidade que foi o propulsor da minha vida profissional e empresarial. Então a Ingra é uma mãe, mulher, que busca o feminino, que está nessa eterna e constante equilíbrio do aprender. E foi por isso que eu entrei realmente na mentoria, disse sim, né? E de estar perto de ti, de estar com todas essas guerreiras para poder, dentro dessa ambiência, ver aquilo que eu posso evoluir também, não só como profissional, mas como pessoa, mãe e esposa. Que linda. Você sabe que quando a gente escuta ou vê as pessoas no Instagram, né? Escuta alguém aqui no Pode Sim, talvez muitas pessoas estejam te escutando pela primeira vez, talvez muitas pessoas estejam me escutando pela primeira vez. A pessoa nos vê no Instagram, a pessoa nos vê no palco, a pessoa nos vê comandando os nossos negócios. Você comanda um grande negócio à distância, inclusive, a gente já vai falar sobre isso. Mas as pessoas não enxergam o que você acabou de revelar, apesar de temer, apesar de ter medo, apesar de ter que aprender todos os dias, apesar de que eu entendi que sozinha eu não vou dominar o mundo do jeito que quero e posso dominar o mundo. E eu gosto de falar que como somos guerreiras que dizem sim para si mesmas, que nasceu esse movimento por conta do livro Despretensioso, e o livro se tornou um best-seller, e sendo um dos mais vendidos do Brasil, e eu sendo uma mulher de negócio, criei uma palestra, criei uma imersão, criei uma mentoria que vem com base nesse feminino. A guerreira, ela é guerreira quando ela precisa ser guerreira, mas mais do que isso, nós somos herdeiras de Deus. E eu lembrei agora, quando você estava falando, que você disse sim para você, antes de mais nada, mas disse um sim para mim com fé. Fé no invisível. Você não sabia o que encontrar, né? Total. Me conta um pouco esse teu relacionamento com Deus, esse relacionamento com a tua fé, e em que momento isso foi realmente algo que você se agarrou e o que te trouxe tudo isso nesse movimento. Então, na verdade, quando eu começo a pensar na minha relação com Deus, é bem delicada, porque eu acredito que Ele tá não só do meu lado, mas em todos, né, frente, atrás, esquerda, direita. A minha vida se resume em vários episódios, né? Não só na Ingra, na criança, que todas nós, né? Nós temos aqueles pedidos involuntários quando criança, mas a gente sequer imagina tudo que vai passar na versão adulta. E eu poderia dizer que Deus foi e é a pessoa que me pega pela mão todo santo dia. E os meus filhos são os aceleradores de poder, de forma palpável, me dizer, eu tô aqui. E só de imaginar o rostinho deles, assim, eu vejo Deus neles e a força que eles me trazem. O que Deus fez pela minha vida, Chay, às vezes é até muito mais do que se pode imaginar, sabe? Eu já passei por um processo de quase morte, onde pra mim ficou muito claro de que Deus queria que eu ficasse aqui, porque não teria a menor possibilidade de eu estar. Então, até trazendo isso na vida empresarial, né? A minha vida já estava fluindo, eu abri meu escritório em 2012, eu sempre tive
contato com Deus, conversa com Deus, sinais de Deus. O meu escritório nasceu porque eu ouvi Deus falar: peça a tua conta e monta o teu escritório. A minha gravidez da Alice, eu tava na igreja num papo aleatório, assim, nada a ver com filhos, eu escutei: você tá grávida e quem mandou esse filho fui eu. Eu fiz uma música pra Alice, eu escrevi. Então, assim, se eu contar até parece loucura, né? E quando aconteceu esse processo na minha vida, esse incidente na minha vida, foi, eu acho que a forma mais gritante, com pisca, pisca e letra garrafal, sabe? Que de Deus dizer assim: ei, o que mais você quer ver? Sabe? Eu sempre vou estar aqui. Você tá na minha mão, só vai. Esse é o teu propósito. Não preciso... Que sinal precisa? Então, pra mim, Deus é tudo. É o começo, meio e fim. E depois de todos os sinais, assim, às vezes a gente duvida, né? Às vezes tu escuta alguma coisa e pensa: mas será? Será que é Deus? Será que é pra ir? Será que é minha intuição? Será que é aquela vozinha interna falando? Mas todas as vezes que foi ele, eu tive certeza. Então, quando eu tô na dúvida, eu sei que não é ele. Você é uma filha provocativa de Deus. Muito. E ele te traz os sinais concretos e tangíveis. Que bonito falar isso, Muito. porque muitas pessoas estão nos escutando e elas precisavam, com certeza, escutar isso. Tá? Eu sempre acredito muito nessa herança de Deus que nós temos no dom da nossa palavra. Você tem o dom da palavra, você fala muito bem. E traz aqui pra gente de onde vem esse sotaque. Então, vem lá do Oeste. Eu tenho meu escritório em Concórdia, Santa Catarina. Nasci no Paraná, em Realeza, Paraná, mas com um aninho eu fui morar em Concórdia com os meus pais. Lá, com 21 anos, eu montei a competência, se chama Competência Contabilidade hoje lá. E essa empresa nasceu com os meus 16 anos lá na faculdade. Então, eu iniciei a faculdade com 16 anos e já sabia que eu queria me formar e montar um escritório meu. Eu não queria trabalhar dentro de uma grande empresa ou para alguém. Então, toda a minha carreira dentro de escritórios contábeis como funcionária foi pensando no meu sonho, mas que ainda era distante, sabe? Assim, eu quero ter, eu quero ser, mas será? Então, eu ficava naquele sonho imaginário, né? E foi passando, e eu sempre me dediquei muito em relação a isso, a aprender, porque eu tinha esse propósito mesmo. Nunca foi tão intencional, mas existia um amor no meu coração em querer ter o meu escritório. E aí foi que eu nasceu o escritório lá em Concórdia, eu tinha 21 anos e tudo começou. Já era mãe. A Alice nasceu no primeiro ano de empresa, mas eu já tinha o João Vitor, né? Eu fui mãe com 19 anos. Ah, é? Aham. Teus filhos são grandes. São, o João tem 13 e a Alice tem 10. Que linda. Por isso que eu digo, eles são os aceleradores da minha vida, né? E o fato de eu ter eles e o escritório em si eram os meus sonhos. Eu sempre quis ser mãe, não imaginava que tão cedo. Inclusive, eu brinco com meu pai. Meu pai diz assim: olha, a minha filha é rápida, ela teve filho cedo, mas ela não é rápida só na arte de fazer filho. Porque eu comecei com o escritório cedo também. Então, ali foi. E a minha vida continuou tudo ali. Então, o sotaque, inclusive aqui no litoral, as pessoas me pedem muito isso, né? E eu não perdi, meus filhos perderam. Mas também, você não tá aqui há muito tempo, tá? 3 anos. 3 anos. É pouco tempo também para perder o sotaque, que é forte. Eu não vou perder, né? Que linda. Muito bom. E essa mudança para Florianópolis? Então, E os desafios de uma mudança do oeste de um estado que tem uma cultura bem diferente. Aliás, a cultura, as tradições, o jeito do oeste de Santa Catarina, ele está mais para Rio Grande do Sul do que para Catarina, né? Muito. Porque eu sou gaúcha, Sim. eu sou do interior, do centro-oeste do Rio Grande do Sul. Eu sou de uma cidade chamada Tupanciretã, que fica no centro-oeste do Rio Grande do Sul. E vim para o litoral em Santa Catarina. Então, eu tenho uma mudança muito drástica. Mas você está no mesmo estado e viveu essa mudança. Como foram os desafios e os benefícios e os aprendizados que estão ainda acontecendo? Então, quando as pessoas cruzam comigo, elas pedem: tu é gaúcha? Uhum. Né? Só para compartilhar, realmente o sotaque é mais porque é divisa, né, com o Rio Grande do Sul, lá onde a minha família mora. Mas a transição de vir para Florianópolis, Chay, foi muito, assim, involuntária. Em 2016, eu comecei a viajar, né? Os cursos, por exemplo, Concórdia, Santa Catarina tem hoje 80 mil habitantes, então é bem pertinho de Chapecó. Os cursos que abriam para o meu ramo, ou eram cursinhos básicos, assim, que teriam na cidade, ou era aqui na capital. Então, eu começava a investir nisso. Eu entrei na perícia, né? A perícia contábil
revisão bancária, revisão de juros, revisão de dívidas, de recebíveis. Então, isso começou a surgir na minha vida. Advogados começaram a me procurar pra isso. Eu falei, cara, por que não eu fazer isso? Só que eu tinha que saber, tinha um nome, era perícia, eu só era contadora. E a perícia contábil é um nível acima do contador. Você é contadora e perita. É verdade. É uma formação superior, então tu tem 2 registros, pra ser perito, tu tem que ser formado em contabilidade, então são níveis, né? E aí começou os advogados... Como se fosse o médico e cirurgião. Isso. Não dá pra ser cirurgião sem ser médico. Isso, é uma especialidade, tem um registro pra perito diferente do contador. E aí, era em 2016, começou a surgir essas demandas, eu pensei, cara, eu vou começar a estudar pra isso. E aí, eu tinha que vir pra cá. Então, cara, imagina, era uma menina com 2 filhos, trabalhando, né? Se for ver, não tinha nem como. E é como tu falou, né? Lá na região é uma mentalidade mais fechada. E não por nada, é porque é tradicional isso, né? Você vai até onde você pode ver. O que vier a parte é tudo muito obscuro. Não vá, vai. É aquele medo, né? E eu comecei a ir. Parcelava em 10 vezes e eu quero ser perita. E fui vindo e era hotel, era o curso, treinamento e voltava. E isso começou a abrir minha mente. Eu comecei a ter contatos com outras pessoas e comecei a ver que o mundo não era só aquele cenário que eu vivia. E aí foi, me formei, consegui o registro de perícia e comecei a atuar. Só que eu comecei a atuar aqui na capital e não lá em Concórdia. Depois que eu consegui o registro, eu intencionalmente peguei um voo pra cá, fui na Justiça do Trabalho, eu cheguei aqui, era 4:30 da tarde, fui na Justiça do Trabalho, me apresentei em todas as varas da Justiça do Trabalho ali na Beira-Mar. E 3 dias depois eu fui nomeada em 3 perícias. E aí começou a jornada aqui. E eu sempre queria vir morar pra cá, mas como, de novo, né? Aquela coisa, é um sonho lá, distante, eu não tinha certeza, eu não conseguia ter algo palpável. E eu dizia assim, eu só vou morar em Floripa quando Floripa se pagar. Adoro. E aí foi, e beleza, em 2019... Até porque Floripa, vamos combinar que não é barata. Exato, e outra, na época, pensa, 2016, os escritórios eram todos tradicionais, não existia a menor possibilidade de eu vir morar pra Floripa sem eu tirar o meu escritório de lá e migrar pra cá, porque tudo era muito... Os malotes ainda vinham, o contato físico, nós tínhamos motoboy. Então, era tudo muito tradicional, aquela logística do pessoal Físico, né? Presencial. Físico. Então, não era bem assim pra mim dizer, não, agora estou indo morar em Floripa. E a minha carteira de cliente e tudo, né? Mas tá, foi acontecendo. Em 2019, eu montei o meu escritório aqui morando lá. Eu montei meu escritório aqui e eu vinha cada 30, 60 dias eu vinha pra cá. Então, eu tinha estrutura aqui, atendia aqui, mas morava lá. Em 2019 também eu me separei. E aí foi bem conturbado, tipo, envolveu violência doméstica nesse ano, fiquei 1 ano naquela perseguição. Enfim, quem já passou sabe como é. 2020 aconteceu um incidente relacionado ao meu ex-marido, né? Onde, cara, ali foi que eu quase morri mesmo. Então ele não... Nem vou dar palco pra isso. Mas ali foi o fator decisivo onde eu comecei... Ele é de lá. Ele é de lá. Tá. E na época, então, eu já tinha um escritório aqui, tava tudo certo, me separei em 2019, 2020 aconteceu isso. Passei 2020 inteiro, pandemia, onde os meus planos de 5 anos de escritório, em 6 meses eu tive que fazer acontecer. Porque eu não estava no escritório, eu estava afastada, eu estava com os 2 braços imobilizados, então eu nem tinha como ir pro escritório. Eu tinha medo, eu andava com segurança, eu estava dentro de um apartamento de fato. Porém, todo mundo estava. Então parece que o mundo parou que você precisou junto comigo. Para você acelerar essa mudança híbrida, esse atendimento à distância. Tudo. E os clientes que eu achava, que eu acreditava que não fossem aderir isso, foi muito automático. Tá, mas até então, o plano de vir pra cá era um dia. Mesmo tudo isso tendo acontecido. E aí chegou o final de 2020, eu voltando de uma viagem daqui pra lá, eu tinha mudado meu apartamento de onde nós estávamos para bem perto do meu escritório lá em Concórdia fazia 3 meses. E eu voltando de viagem, eu senti de novo aquela coisa assim, você tem que sair de lá. E eu lembro que eu pedi assim, mas como se eu troquei de apartamento agora? Você tem que sair de lá. E aí eu cheguei. Como nós temos a capacidade inconsciente de colocarmos obstáculos Sim. para desviarmos dos nossos desejos e sonhos. Muito. Não é? Muito. Quando, na verdade, Ali. nós somos livres. Ah, mas agora o quê? Exato. O que te impede? Porque muitas vezes o que nos impede
é estar vivo. Se você ainda tá vivo, você pode Isso. tudo. Eu falo isso sempre. Né? Aham. Se teu coração tá pulsando, é porque existe solução. E aí foi que final de 2020 eu senti isso e já liguei pra uma imobiliária daqui, que era bem perto, que cuidava da parte de Barreiros, onde eu tinha meu escritório. Sim. E aí ela disse assim, olha, eu tenho um apartamento na rua que tu fala. E eu falei, tá, no bairro que tu fala. Tá, então agendei na semana, foi assim, ó, eu voltei de viagem, na semana seguinte vim, fui ver o apartamento, era três imóveis perto do meu escritório, ou seja... Vai a pé. Meu Deus, e as crianças, porque a minha preocupação era Claro. com os meus filhos. Lá eu tinha minha mãe, tinha babá, 24 horas, tinha tudo. E aqui eu não ia ter nada. Então eu tinha que ter tudo muito perto para que eu pudesse dar assistência para eles. E aí foi que eu, janeiro, pensa só, janeiro de 2021, eu coloquei tudo que eu tinha dentro de um caminhão e vim. Eu falo muito, te interrompendo já, mas é que você me trouxe um insight, assim, ó. Uma coisa que eu falo, que as pessoas estão em movimento o tempo todo, desejam mudança, mas para que você tenha uma transição, seja de carreira, seja de expansão, porque às vezes a gente está mudando de um nível para outro. Isso. Né? E já é uma mudança que exige muito. A gente precisa ter clareza, a gente precisa ter um plano, para depois comunicar. Exato. A galera sai comunicando antes de ter clareza e antes de ter o plano. E aí, sabe o que acontece? Escutam só opinião rasa. Verdade. Você está pedindo opinião ou você está se posicionando? Essa é uma pergunta que eu faço e que me faço. Eu estou pedindo opinião, porque a gente tem que ter pessoas que a gente realmente confia para pedir opinião. Sim. Mentores servem para isso. Chay, eu tenho uma cliente que você conhece. Chay, troco de sala ou espero? Compro um consultório ou alugo uma sala na clínica tal? Eu sou a pessoa para orientar. Porque ela confia em mim, porque eu tenho uma experiência. Não quer dizer, inclusive, que eu vou dizer a resposta certa. Sim, pode errar, né? Posso errar, mas eu tenho essa licença poética de não estar envolvida emocionalmente com aquela pessoa. E sim envolvida pelo resultado daquela pessoa, pelo bem daquela pessoa, porque eu consigo enxergar, e você consegue fazer muito bem isso, no teu papel de guia e de mentora de muitas pessoas que estão nessa jornada, você consegue enxergar de fora, com base, inclusive, na tua experiência, no teu conhecimento, nos suportes e apoios que você tem. Mas a gente precisa ter essa clareza, esse planejamento antes de sair falando. É ou não é? Total. Nossa, e foi o acordo que eu fiz isso com os meus pais. Meu pai, imagina, quase caiu duro, né? Porque um ano antes, ele quase tinha me perdido. E o meu pai é mais na dele, sabe? E quando eu falei, pai, eu vou embora, eu preciso ir com os meus filhos e tal. Ele falou assim, olha, filho, eu nunca imaginei sentir o que eu tô sentindo, mas eu acredito que ele tinha uma dor associada à dor da perca, né? Da perda de eu estar longe dele. E aí vim, eu e as crianças, em 2021, silenciosamente. O legal era que, quando a gente chegou aqui, as escolas ainda eram online, então eles ainda estavam na escola de Concórdia online, Perfeito. Porém morando em Florianópolis, então só foi uma mudança de endereço, não foi tudo muito brusco, né? E aí foi indo. Quando abriu turma aqui perto eles estudam hoje no Elisa, né? Então, quando abriu turma ali e começou o presencial, daí eu alterei. Mas tudo foi fluindo. E aí foi, e involuntariamente, com a vida acontecendo, sem ter que dar satisfação pra ninguém, hoje os meus clientes sabem que eu moro aqui. Mas eles viram o resultado acontecer, que eu estando longe ou perto, as coisas estavam fluindo. Óbvio que teve desafios, porque eu tinha uma equipe física e quem se ausentou fui eu, né? Então, e não é assim algo... Depende muito do conhecimento técnico, mas eu tinha um medo muito grande de o cliente associar a minha presença ao resultado e à solução. Então, eu estava muito presente, me exigia muito quando eu vim para cá, porque eu tinha uma preocupação de que algo desse errado e que eu não visse. Hoje, não. Aí foi que tudo surgiu. Por isso que eu falo, da dor, eu aprendi a criar um processo. Eu aprendi que pode ser sim digital. Não foi por amor. Não foi contratar a Chay para me direcionar, porque hoje eu posso contratar a Chay para me direcionar. Talvez o que eu tô aprendendo contigo vai me poupar, né? É o acelerador do meu resultado. Mas em outros momentos, não. Então eu não tinha como investir em um mentor e eu tive que aprender na dor. Se vira com o que tu tem. E aí foi. E quando eu vim morar pra cá, e aí sim, né, Chay? Daí começa a ambiência. Eu tava mais próximo do meu próprio órgão de classe. Comecei a me envolver muito com o público. Em relação à distância. Então, eu tinha que me expor mais, porque eu tinha que atingir um público diferente aqui. E também o próprio digital, porque eu não estava lá. Então, eu tinha que me fazer presente
no digital. Sempre foi muito sofrido o contato, as descobertas, os meus cursos. E eu tinha muito... Eu não vou falar orgulho a palavra. Hoje, por isso que eu falo, no autoconhecimento se descobre. Então, eu tinha aquela coisa assim, eu não vou falar onde eu descobri isso. Que se virem, da mesma forma que eu, Sim. que se virem, que lutem. Então, eu tinha um bloqueio muito grande em... Eu não vou falar o que eu sei. Ainda mais para pessoas do mesmo ramo que eu. Eu não vou contar como eu descobri tal sistema. Eu não vou contar como eu criei tal coisa. Que se virem. Até porque ninguém te contou. Exato. Era esse o sentimento. Sabe que eu vivo isso também? Sério? Eu e meu marido, eu, Augusto. Um bloqueio, né? Não a gente vive essa percepção. A gente já, por exemplo, já morou nos Estados Unidos. A gente foi para uma cidade chamada Irvine, na Califórnia, onde a gente pesquisou tudo. Onde a gente, no primeiro mês, alugou um apartamento mobiliado e pagamos $4.000. Estou dando aqui os valores, acho que até são quase reais. Mobiliadinho, bonitinho, tinha o Luca que tinha um aninho. Aí, para o segundo mês, eu pensei assim, por que a gente não aluga o de baixo, que é mais seguro, e que é não mobiliado, e que é $2.000? Metade. E pega esses $2.000 do primeiro mês que a gente já estava programado para pagar. Na época, o dólar não era 5, tá? Hoje, era 2. Mas, enfim. E pega e vai no IKEA, que é uma loja como, tipo, Tokstor. Não é Tokstor, como é que é? Tokstok, acho que é. Tokstok. Mas é a IKEA, muitas pessoas conhecem no mundo todo. E a gente faz aquele circuito e mobília o nosso apartamento. E nós mobiliamos o apartamento com $1.700. Nossa. Dos quais, antes de ir embora, eu vendi $700. Então, foi $1.000 ali que foram usados por mais 6 meses, porque a gente ficou 6 meses no não mobiliado. Mas então, a gente fez esse tipo de coisa, assim como a gente sabia qual era o supermercado que tinha o pão bom, o outro que tinha o leite, qual era a loja, qual era a viagem. Então, e eu fiz um blog. Legal. Onde eu contava da minha experiência. E onde eu dei atalhos para muitas pessoas brasileiras que foram morar em Irvine. E o Augusto me dizia assim, nunca ninguém nos contou isso, né? A gente precisou sofrer antes. A gente precisou pagar os $4.000 antes de começar a pagar 2. A gente precisou pesquisar. E é tão interessante que ou a gente fica nesse lugar de que deixa que se ferre e faça a jornada que eu vivi, ou transforma num servir. Sim. Porque eu não acho que foi à toa que Deus mandou a gente ir lá na frente e abrir o caminho, né? Porque a gente pega aquela foice velha aqui assim, ó, e vai abrindo o caminho do mato. E a pessoa que vem atrás, ela tá vendo o caminho aberto. Por que não, né? Mas eu fui escolhida para fazer isso. Exato. Eu não posso dizer assim, peraí, eu abri o mato, deixa eu derrubar a árvore aqui para você. É isso. Porque tem gente que faz isso. Exato. E é isso. Então, eu notava que eu tinha esse sentimento. E aí, como que tu resolveu? Não foi assim da noite pro dia. Ao mesmo tempo que o meu lado dizia, não, fica na tua, tu já tá ganhando o teu. Nananana. O outro dizia assim, cara, mas não é sobre isso. Eu quero. Era um propósito, era alguma coisa muito maior. Depois de tudo isso, eu comecei a ter uma ligação muito maior com mulheres. Então, hoje, eu tenho clientes homens, muitos clientes homens, porque a minha visão para negócio é muito ampla, então eu me dou bem com homens. Sim. Mas o meu coração se conecta com mulheres. E aí eu falei, cara, eu não posso deixar... eu sei o que é ser uma contadora, empresárias muito, mas eu sei o que é ser uma contadora mãe. Eu sei, porque a profissão é maçante, é desafio em cima de desafio, é lei todo santo dia, e ao mesmo tempo a gente se cobra, porque o escritório te cobra, mas os teus filhos também. Então, o fato de eu ter quase morrido, eu teria deixado um escritório próspero, mas eu não estaria mais aqui. Então, quais teriam sido as memórias que eu teria deixado neles? E eu comecei a imaginar assim, cara, quanta contadora deve estar ali, porque o homem contador, tudo bem, os homens contadores que eu conheço... É muito mais fácil, não é jamais falando do homem, mas é porque a mulher tá ali. Então ele pode estar no trabalho, virando 1, 2 da manhã fazendo imposto de renda. A mulher não. Então eu ia pra casa, dava banho dos meus filhos, comia, esperava todo mundo dormir, aí eu pegava o notebook. Então tinha tudo isso. E eu comecei a encontrar atalhos. E quando aconteceu tudo isso que foi o estupim, de eu falar assim, cara, não é sobre dinheiro. Né? Até eu falo isso hoje. Assim, ó, quando eu comecei a mentoria surgiu alguém, como tu faz? E o digital, eu comecei a falar no aleatório. E viu, Ingra, mas como tu faz? Eu, vou falar como eu faço. E de uma contadora me chamava, mas que sistema é esse? E eu falava o sistema que era. E aí foi. E eu comecei com a imagem de mentora para empresários, porque o meu nicho é empresas, né? Contabilidade, empresas.
E começou a surgir contadoras. Então, em janeiro desse ano, eu fiz uma sequência de stories pensando em vender um produto de 997. Foi bem assim para contar, né? O número de 997 sobre gestão perpétua para empresários. Eu fiz essa sequência de stories. Nessa sequência de stories surgiu 3 contadoras. E eu pensei, tá, mas na minha cabeça eu ia fazer um gestão. Ai, adoro isso. Quando a gente tem um plano e Deus te manda outro. E surgiu as 3 contadoras, eu fiz a proposta, a gente fez o de 997 saiu por 3 mil cada uma, né? Então, o que eu imaginei teve muita doação, teve muita entrega, porque eu fiz no individual com elas. Foi muito assim, pra mim, foi meu projeto piloto. Eu quero falar com elas. Que a gente fala, né? Eu quero falar com elas, eu quero entender como eu vou me sentir também. E aí eu entendi que, cara, obviamente, se eu for colocar em valor por hora, não teria dado R$100 a hora de todas as horas que eu investi ali. Mas não é sobre o valor, porque hoje o meu escritório me mantém, sabe, Chay? E eu tava chegando, por isso que eu cheguei em você. Porque eu tava numa zona de conforto tão grande, de dizendo assim, tá, beleza, hoje eu tô, que é o sonho de todo mundo. Hoje, eu não tô mais no escritório. Hoje, eu não sou mais a contadora sentadinha atrás da mesa. Hoje, eu não tô lá esperando uma funcionária bater na porta ou eu não posso me ausentar. Eu tenho liberdade, eu posso ir levar meu notebook pra onde eu quiser. Mas, e aí? O que eu faço? O que eu faço a mais na minha vida? Não é isso. Tipo, eu não vou ficar aqui esperando alguma coisa. O que eu vou fazer agora? Será que tem um imposto pra conferir? Não, porque eu nem confiro mais. Então, é só aquela coisa. Sim, não, tá certo, tá errado. Vocês viram tal lei. Eu confiro muito isso. Eu fico nessa parte mais estratégica pros clientes. Mas eu me sentia muito em dívida comigo. Eu tinha algo mais. Eu tava insaciável, sabe? Eu chego a me arrepiar de falar. Então, eu precisava algo novo, uma adrenalina, me sentir viva. Aí eu cheguei na tua vida. E eu cheguei na sua vida. É pra isso. E aí eu comecei essa história do transbordar, porque é o começar do zero e fazer dar certo de novo. Ou aprender com isso. Ai, adoro. Essa sensação. Tá viva, né? Tá vivo. A adrenalina dizer, vou me botar num lançamento. E agora? Será que vai ter gente que vai comprar? E será que vai ter isso? E de repente surge surge 2 e fala, meu Deus, que massa. Olha que louco isso. Agora, a tua adrenalina e o teu movimento é no amor. No amor. Total. Não é? Total. Eu quero ensinar. Olha o olho no teu brilho. Eu quero. Olha o brilho no teu olho, né? Agora, todo o movimento, toda adrenalina, ela vem no amor e não na dor. Amor. E isso realmente é um crescimento, é uma maturidade emocional, é uma força feminina muito grande em relação a isso. Eu realmente fico muito feliz de você ter caído na minha vida e de eu estar começando essa jornada, que eu considero sempre um início, né? De como que a gente pode se ver e se orgulhar muito ainda de tudo que eu olho para vocês e digo, porque o meu superpoder é enxergar o que vocês ainda não enxergam. Amém. Esse é o meu superpoder. E eu consigo entender o quanto a gente vai muito longe ainda. Ontem mesmo a gente estava numa mentoria, né? E aí veio uma outra, porque aqui tem uma energia, né? Uma energia que a gente consegue juntar mulheres tão maravilhosas em cada grupo que eu formo, assim, verdade. Que é o grande presente que eu tenho. E aí eu vi uma dizendo assim, Ingrid, a gente precisa conversar, né? E eu sei que na imersão mesmo teve uma outra que foi falar com você e já te trouxe um cliente na própria imersão. Você estava sentada lá no fundo, você não estava nem no VIP, na primeira imersão. Mas eu fui pra te conhecer, porque realmente, gente, eu não era a fã da Chay. Ai, adoro! Eu entrei na imersão por conta do livro. Tá. Eu li o livro, eu fui num evento que você palestrou. Eu gostei, me conectei, mas não é aquela coisa, você tá lá. O que eu gostei de você, sinceramente, hoje te olhando nos olhos, foi a humildade. Porque, ai, chega a me emocionar. Porque eu sinto uma aproximação. Sabe? Ai, Deus. Linda. E naquele eu falei assim, cara, mas essa mulher tem alguma coisa aí. Vou primeiro comprar o livro. Quero ver se ela é boa mesmo, se o que eu tô sentindo é isso. Li o livro. Eu começava a ler cada página, eu falei, mentira. Não pode que ela sente assim. Eu falei, gente, ela narra. E aí foi pra você quero ir nessa imersão. E fui na imersão. Então eu pensei, eu não vou comprar o VIP, porque vai que não é tudo aquilo que eu imagino. Nossa, foi muito mais. Tanto que eu entrei na mentoria ali, no grupo, né? Não tive dúvida. Mas a sensação realmente foi da energia, do acolhimento, de você poder se sentir num ambiente seguro e poder falar tuas vulnerabilidades, sabe? E eu tô nessa fase de poder... Cara, a gente não é soberano.
né? Eu sempre digo que antes existia aquela Ingra assim, eu batia no peito e dizia, eu sou a foda contadora, não sei o quê. Sim, eu me garanto na minha profissão, Chay. Só que a Ingra pessoa não era plena, não era feliz, porque eu vivia num teatro na minha vida anterior. Então, hoje eu me sinto na minha essência, sabe? Então, se eu chegar a perder tudo, e um dia eu escutei isso e eu repito pra todo mundo, quem pinta uma tela pinta duas. Pinta. Eu falo isso sempre. Cara, eu posso perder tudo que eu recupero tudo de novo. Porque nós somos muito trabalhadeiras, né? Meu Deus, a gente é muito trabalhadeira. Eu não tenho medo. Também não. Eu vou ter medo do que hoje? Vamos começar, vamos trabalhar de novo. Isso. Mas a gente não pode perder a nossa verdade, a nossa fé, a nossa conexão com pessoas verdadeiras. Eu falo isso. Eu sou a mesma guria lá de sempre. E amém, né? Ai, amém. Eu não quero perder também. Também não. E eu falo isso pra Deus quando eu oro. Até engraçado. Eu falo assim, olha, se for pra mim conquistar tudo que eu sonho, Deus, que tu sabe, e eu perder a minha humildade, que eu não receba. Porque eu não quero. Eu quero ser assim, sabe? Eu quero poder... E foi por isso que eu senti em você isso. Porque eu sou assim. Eu também de poder me assim. conectar, de estar com o povo, de abraçar, de dar risada. E você é... Tanto que lá em São Paulo, no nosso evento também... Então, até eu falei com a Lu... Cara, é gente como a gente. Ela tá ali no meio. Não é aquela pessoa que tem um brilho assim... Ai, não, eu aqui e vocês aí embaixo. Então, não, eu quero dividir meu brilho com vocês. Essa é a sensação que eu tive, sabe? E o acalento, tá numa família de mulheres, de saber que nós estamos ali e a gente pode falar o que tem pra falar. E é essa a energia que eu senti, por isso que eu tô aqui hoje. E por isso que vai voar muito mais alto, porque as pessoas realmente precisam da tua energia também, da tua história. Na próxima imersão, você estará no palco. E vai ser muito emocionante. Vai ser sim. Aliás, fica aqui. Já estou me preparando. Fica aqui para você saber também que em qualquer momento você vai me mandar o WhatsApp e a gente vai trocar para te preparar para o palco que você precisar. Chay, tu acha que eu vou por aqui, eu vou por ali? Porque é o meu papel como tua mentora, como tua parceira nesse processo todo. Eu faço questão de fazer isso. Deixa eu só te dizer uma coisa assim, ó. Construindo o teu posicionamento e a tua marca pessoal, o que você diria para quem está começando, inclusive na contabilidade, com o seu escritório? Como construir isso, esse posicionamento, essa força, essa marca própria? Você tem a tua marca própria já. Na verdade, se eu pudesse me falar pra Ingra que começou. Isso. Se você pudesse voltar lá atrás e falar pra mim mesma. O que você não fez? O que você deveria fazer? Não ter dado ouvidos aos julgamentos. Então, eu temia muito. Tá. Pelo julgamento, então hoje eu vejo muito isso. Se travou muito pelo julgamento? Muito. Pelo medo do julgamento ou já pelo julgamento? Eu ia apesar do julgamento, mas no meu íntimo me atingia. Tá. Então era aquela coisa assim, não, eu vou porque eu sinto que eu tenho que ir. Mas eu tinha, ai Deus, mas daí vão falar, e não sei o que, sabe? Tanto que quando surgiu o nome do meu escritório, quando eu inaugurei, né? Competência e contabilidade. E as pessoas que trabalhavam no lugar onde eu tava diziam assim, as meninas riram aqui. E me contavam. Disseram que não vai durar 6 meses. Então tudo isso poderia ter me travado. Porque realmente eu tinha 21 anos, né? De fato, era uma menina empreendendo e a minha profissão é um pouco mais delicada. Então, nesse quesito hoje, se eu fosse dar falar para as pessoas que estão começando, tanto contadores quanto empresários, se preocupem de fato em fazer o que precisa ser feito no começo. Porque muitas vezes a gente só vai ver que precisa fazer algo, por exemplo, Chay, a parte de liderança mesmo, de um caixa, nessa questão, sabe? E para posicionamento, seja você. A essência, deixa vir a tua verdade. Você me trouxe agora um insight, que eu vou te fazer uma pergunta que nem tá no script, que a gente assiste bastante série e filmes americanos, e lá o contador, a contabilidade... é algo tão falado, tão presente à mesa, né? Sempre um pai de família é o contador, ou uma mulher, a protagonista do filme é a contadora. E o americano valoriza muito esse serviço de ter o contador, do tal do imposto de renda. Esse ainda é um caminho no Brasil, talvez porque o Brasil é um país... eu não ia dizer um país da malandragem, né? Mas como a gente vive hoje uma situação em que... parece até que o crime compensa, mas é um país da informalidade, é um país que tenta desviar muitas vezes Cara, eu trabalhei 15 anos em banco. Sim. É 27,5% na fonte. Eu, quando virei empreendedora, eu fico feliz de pagar imposto, porque quer dizer que eu tô ganhando dinheiro, né? Mas, claro, antes eu deixava um salário pro governo. O que você diria
Agora para o B2C, para o cliente, para nós, pobres mortais, Pessoas físicas. brasileiras, pessoas físicas, que não valorizamos ainda esse papel do contador. Porque a gente lembra do contador dia 29 de abril, Aham. que não mandou a nota para fazer o imposto de renda quando a gente faz o imposto de renda. Perfeito. E eu recebi restituição, olha. Olha, Eu sempre recebo, tá? Sou bonitinha. óbvio. Sou limpinha. Tá lá, né? Comprovado. Tô lá. Mas sabe o que que eu falo? E até é uma utopia, aquela história da vontade e do desejo, né? Hoje, as palavras que linkam a um contador são complicadas, por isso que assustam. Planejamento tributário, tributos. São todas palavras que carregam uma energia muito pesada aqui no Brasil, né? Tu fala assim, burocracia, contador. Tudo assim. Então, tem uma Taxa, ligação. imposto. Não é prosperidade, sucesso, visão, estratégia. Ai, Né? pois é. São palavras linkadas diferente. Então, o que eu vejo na pessoa física e tanto nas empresas que têm os próprios administradores que são pessoas físicas, é em saber o que pode usar, porque o contador não é, e é sobre isso. Por isso que às vezes eu evito de falar, eu sou contadora, eu falo assim, eu trabalho com estratégias empresariais, chamam de contadora, mas é raro os casos. Então assim, de usar o contador, o honorário que você já paga estrategicamente pro teu negócio. Porque se de repente você, como minha cliente, chegar pra mim e falar assim, Ingrid, eu quero fazer tal coisa, tal, e não for dentro do valor do honorário, eu vou te dizer, olha, eu faço isso sim, porém vai ter um valor agregado sobre isso. Mas grande maioria, eu não falo nem sobre coisas adicionais. Eu falo sobre usufruir, porque já tá pré-conceituado na cabeça do empresário que o contador é pra mandar guia. Então tá, ele mandou a guia, fechou. Mas não pedem outras coisas. Será que é o momento de eu contratar? Quanto custa realmente? Porque a folha de pagamento não é os R$2.000 que tu vai pagar pro teu funcionário. Não. Ele vai custar muito mais. Mas você sabe o valor que custa esse teu funcionário? Não. E por que não questionam? Mas a contabilidade não me fala. Não é sobre isso. Porque se eu falar sobre tudo, às vezes o cliente nem tem nível de consciência para entender. Tem que ser devagar. Então, o que a gente busca lá no escritório? Volta e meia eu mando assim. E aí, tá tudo certo? Algum plano novo? Algum problema? Algum desafio? Isso é raro. Não, eu mando, mas pede-se, assim, se eu falar de toda a minha carteira, uns 10 a 15 respondem, e geralmente até eles usufruem, tem uns que são demais, eles usufruem mesmo, mas geralmente assim, não, tá tudo certo. Mas até porque não consegue saber o que pode me pedir. Então eu tento fazer lives, tento fazer coisas para que eles comecem realmente, como captar clientes no digital. Por que eles não me pedem? Fica aqui também uma provocação nossa de como você já tem essa atitude de trazer para o teu cliente um atendimento ativo, de estar à frente, de ser vanguardista nesse sentido, gerar uma experiência além daquele FII mensal de entrega à folha, etc., e paga o boleto, a DARF, etc. Cabe aqui também o não desistir. Não desiste, mesmo que só 10% te responda. Exato. Mas, e se perguntar, que o meu papel de mentor é sempre esse, o que mais eu posso fazer? E aí, de repente, mandar nessa sequência ou junto, inclusive estou compartilhando com você nesse momento um vídeo que gravei no meu Instagram que fala sobre essa nova lei, ou que fala sobre como ampliar, não sei o quê. É o nosso papel como empresária, como uma geradora de experiência para o cliente, educar o nosso cliente. Exato. De forma genuína, generosa e paciente. E esse é o caminho que eu quero buscar todo santo dia, melhorar. Porque muitas vezes é sobre isso. Às vezes tu pensa, não, mas será que tem interesse? Vai, alguém tá vendo. E aí, realmente, não é a gente julgar ou se preocupar se leu, se viu, se usufruiu, mas é a gente estar à frente, estar fazendo, presente. Né? Fazendo Esse é meu lema como cultura da minha empresa. Cultura, o cliente no centro. Eu já falei, interessa, fala de novo. Mas eu já... Não tem problema. Você sabe que momento que ele tá? Mas... Não e essa é a minha luta diária com o meu time. Sim. Né? Porque estar com o time é também dizer para o time que o óbvio precisa ser dito 10 vezes, se for preciso. Não é só uma vez. E é uma construção. Para isso a gente precisa estar bem, para isso a gente precisa estar plena, para isso a gente precisa estar ganhando dinheiro, para isso a gente precisa ter paz, para isso a gente precisa ter força familiar, estar com as amigas e participar de tribo
de tribo forte, família verdadeira entre pessoas, especialmente mulheres. A gente também tem um legado aqui, que é fazer com que as mulheres acreditem mais nas mulheres. Minha grande dor hoje, como uma líder de um movimento feminino nesse país, é mostrar para as mulheres de que você pode confiar nas mulheres, apesar de muitas serem do mal, Bem ou isso. não estarem numa consciência tão generosa, porque também não posso dizer que as pessoas são do mal, mas as pessoas não estão feridas, vamos dizer assim. Fora de sintonia, né? Fora de sintonia, mas é a minha grande causa, é a minha grande luta, é o meu grande inimigo. Eu realmente recebo muitas mulheres feridas de outros movimentos de mulheres. Você também deve receber pessoas feridas de outros atendimentos de contabilidade, porque você pode falar, é bonito ouvir, dá até vontade de transferir as minhas contas todas para você. Porque não é bem assim também em todo lugar. Exato, Tá? é verdade. Vai pedir uma perguntinha lá pro contador. Não, tem gente que cobra para tudo. Tem gente que não sabe responder. É verdade, tem isso também. Vamos parar por aí, porque senão a gente larga a bomba aqui nessa mesa agora. Começar a dar nome aos bois. Vamos lá. Pode sim para uma comida que você gosta. Sushi. Sushi, Adoro. Vamos marcar um sushi com a turma. Vamos. Pode sim para um lugar no mundo que você quer conhecer, ou que já foi, ou que tá no sonho. Porque você é uma sonhadora, hein? Gostei. Eu quero conhecer a Disney pelos meus filhos. Mas se eu pensar em mim, é aquela coisa normal, né? Paris, nunca fui pro exterior. Nunca. Quero, vou. Tá lá no meu painel de sonhos. Grécia. Enfim, vários. Ótimo. Vários lugares. Pode sim para uma palavra, que é a mensagem final, inclusive, ou uma frase que você vai deixar para todas que estão nos escutando aqui. Sororidade. Muito bom, hein? Essa mulher é muito forte. Obrigada, Ingra. Eu que agradeço. Ingra Ohana. Que nome lindo. Nome forte. Mamãe caprichou. Muito bom. Encerramos aqui mais um podcast, o podcast das guerreiras. Pode sim. Você pode sim sair de quase morte. E às vezes essa quase morte é uma quase morte física, como já aconteceu com a Ingra Ohana. Mas pode ser que essa quase morte seja algo que você esteja no piloto automático, deixando se levar, deixando viver, reclamando, inclusive, das experiências tristes e ruins que te feriram tanto e que, nesse momento, independente da sua idade, às vezes você tem 20, às vezes você tem 30, às vezes você tem 60, 90, e tá aí, já fiz o que eu tinha que fazer. Saia do quase morte, porque pior do que morrer é estar morto em vida. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença no nosso YouTube, no nosso Spotify. Nos siga no nosso Instagram, Chay Carione, Ingra Ohana, né? Isso. E comente aqui qual foi o insight que você teve nesse episódio emocionante, porque ela chorou, eu também, onde duas grandes mulheres se encontram nessa vida quando elas acreditam no poder do invisível. Um beijo, te espero no próximo. Adorei!